Olá, meu nome é Tatiane Navega, eu sou psicóloga, eu sou psicopedagoga e sou neuropsicóloga. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga e neuropsicóloga Carla Luciene. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a temática sobre o autismo. É muito comum que a gente hoje trabalhe muito com a questão do autismo na infância. Existem adultos com autismo? O autismo ele acontece na vida adulta? A pessoa de repente amanheceu autista? Ou o número de autistas aumentou no Brasil? Como é que é a entrada dos autistas na vida adulta na faculdade? Então, assim, primeiro vamos falar um pouquinho sobre os principais sintomas, antes de eu passar para a nossa psicóloga e querida convidada Carla Lucien. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas do autismo, né? O que a gente percebe como características marcantes. O primeiro sintoma está ligado aos processos de interações, né? A forma que a pessoa dentro do espectro autismo interage com o outro. Está muito ligado também ao déficit nas habilidades sociais, na forma que eu interajo com o mundo, eu interajo com o outro. Está ligado também nos processos de comunicação, a forma que eu me comunico. Algumas crianças apresentam atrasos na fala, outras não, outras têm uma comunicação cheia de estereotipos, ali. Aí você está me perguntando, olha, o meu filho, o meu adolescente, meu marido, minha esposa foi diagnosticado com... Mas ele interage. Só que essa interação, a forma que o sujeito lida com o mundo e as suas relações, é uma forma que não é... É muito comum que a família traga essas dificuldades no processo de interação. É isso como queixa. Ah, meu filho, quando alguém vai na minha casa, ele se tranca no quarto, pega pelo filho, vai conversar com seus familiares, mas não precisa, eles estão na minha... Então é comum que uma das que é colocada é esse... Nenhuma das maiores dificuldades também está relacionada ao muitas comunicações, muitas interações, elas apresentam essas dificuldades. Então, eu queria que a nossa psicóloga, como é que ela percebe essa questão do adulto com autismo? Que as pessoas falam, existe adultos com autismo? O autismo ele acaba na vida adulta ou não existem adultos com autismo? Então, é, obrigada até pela oportunidade, né? Vamos lá entender um pouquinho isso. Bem, a pessoa, ela não fica autista do nada, né? Ela já vem com o espectro. Óbvio que às vezes acaba sendo imperceptível quando não é moderado ou severo, como a gente chamava de antigamente de Cranier. Então, assim, quando não é moderado e nem severo, né, a gente acaba não percebendo, porque às vezes, até mesmo durante todo o tempo, aquilo só foi como se fosse uma diferença entre as demais pessoas que estivessem na escola, né? Ah, aquilo foi apenas era diferente, eu era muito mais inteligente em determinadas é, disciplinas onde me traziam, né? Mais conforto, onde eu sabia mais, onde era o meu foco de atenção, o meu foco maior. Em outras eu tinha uma defasagem muito grande, mas isso era comum em todo mundo. Algumas pessoas tinham defasagens e outras não. Então, assim, acabava passando batido quando era uma questão de um autismo leve, né? Como a gente tem, às vezes, várias vezes já aconteceu no meu consultório, de chegar pai e mãe e a gente começar a fazer uma questão de anamnese e você ir olhando e fazendo perguntas e ele, sim, aí tu marcava, sim, aí tu marcava, sim, aí tu marcava, eu falava, gente, o cara é autista e não sabe, né, e tudo mais, aí você olhava assim e falava, caraca, ele passou por isso tudo e na verdade ele é um autista e o filho é autista, né? E ele nem sabia que ele era autista. E aí, para você falar para essa pessoa, ou para o pai ou para a mãe, olha, você também se encaixa dentro desse espectro,
sendo que o seu já veio diluindo durante o tempo, né, e não é tão significativo, ou então tão relativo à questão do espectro, né, mas é bem difícil de você falar, porque algumas E pessoas simplesmente são diferentes. geralmente o adulto ele já vai tendo estratégias de enfrentamento para lidar com aquilo. Ele Sim. já foi buscando saídas. Tanto até a questão do fato de serem literais. Às vezes, para aquela expressão, ele foi tão corrigida ao longo da vida que ele já consegue lidar. Outras não, outras ele realmente leva ao pé da letra, né? Da letra, né? Então, assim, a gente costuma dizer, existe autista saindo do bueiro. Não, eles sempre existiram. Eles sempre estiveram ali. A questão não é essa, a questão é que hoje em dia a gente tem um outro olhar, uma outra visão, a gente já não vê como antes as pessoas vinham, é retardado, é débil mental, é inteligente demais, o QI é altíssimo, não, ele gosta de se isolar, ele gosta de ficar sozinho, é problema dele, que não sei. Não, entendeu? Hoje em dia a gente tem um olhar mais empático, entender como é que ele funciona e tudo mais, se essa questão é uma questão já hereditária ou se não, se o pai ou a mãe já tem alguém na família ou alguma coisa já indica que eles têm traços de autismo, eles podem não estar dentro totalmente do espectro, mas possuem traços, né, desse autismo. Então, tudo isso tem que ser analisado com muita calma, com muita paciência, assim, prestar muita atenção em cada detalhe que o pai tá te trazendo, em cada detalhe que a mãe está te trazendo em relação à criança. Muito comum também a gente ver, assim, quando os adultos, eles descobrem o diagnóstico, né, já tardiamente, ao invés de eles aceitarem isso, assim, com surpresa, eles aceitam isso com prazer. É como se eles dissessem, nossa, alguém conseguiu me entender, agora eu compreendi o porquê eu sofria tanto, porque as pessoas tinham essa dificuldade de me compreender, ou eu então de compreendê-las. Parece que isso vem como algo reconfortante para eles. É como se fosse aquela questão da pessoa nunca enxergar e ela fazer uma cirurgia e passar a começar a ver as cores em cor pastel. Né? Então, aos poucos, ela vai vendo as cores em cor pastéis, né? E aí, aos pouquinhos, ela vai vendo as cores em forma natural e normal. É exatamente para eles. Quando eles descobrem que alguém olhou para ele e descobriu isso dessa forma, já na vida adulta, né, ele fala: caraca, eu passei por isso tudo, eu fui muito guerreiro por isso, eu tive que enfrentar cada pedacinho, né, daquilo que me era o tempo todo corrigido e de certa forma, pressionado, né? Então, o que ele faz? Ele acaba se sentindo confortável porque aquilo não era só simplesmente uma forma diferente dele ser. Ele tinha um transtorno, né, e que foi descoberto e hoje em dia para ele aquilo é muito mais confortante. Eu não era o diferente, eu não era o nerd, eu não era o débil mental, eu não era a pessoa que era um demente ou que era o cara, esse aí é o nerdzinho da escola. Não, eu tinha um transtorno, né? Porém, eu nunca, meus pais não tinham essa visão, nunca me levaram a uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional, onde pudessem descobrir a cada instante sobre isso e poder ajudar. Não, ele teve que se virar sozinho, e quando chega na vida adulta, em que ele se vira sozinho, ele vê que passou por todas essas consequências, mas ele conseguiu vencer cada barreira, além de ainda ter alguns traços, algumas situações em que o deixa ali ainda sob essa questão da interação social e tudo mais, mas ele conseguiu vencer muita coisa. Então, para ele, isso é como um troféu. É bem interessante essa questão que você está colocando, né, sobre esse reconforto que eles têm quando eles descobrem o autismo. Uma questão também interessante é que agora a gente vive num novo cenário, pós-pandemia, pandemia ainda, né, que está acontecendo. Tanto que uma das questões que mais é colocado é que ao entrar no universo universitário,
os pacientes que têm um transtorno do espectro autista, eles apresentam muitas dificuldades nas interações, é pelo ambiente diferenciado, um ambiente barulhento, são muitas pessoas juntas, agrupadas. E com esse novo modelo de educação, todo mundo migrou agora para a plataforma online, alguns pacientes, o que eles fizeram? Eles lá abandonaram a faculdade, porque foi uma mudança tão brusca. Primeiro foi a entrada no universo universitário, acadêmico, que já veio permeado de demandas que para eles já é muito difícil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre também como é que é o ingresso, né, dos pacientes autistas, e depois com a questão da mudança, que para alguns foi difícil lidar com toda essa modificação, porque eles são muito seguros com o processo de rotina, tipo, coisas precisam acontecer certinhas dentro de um cronograma. Como é que é possível um paciente autista ingressar na faculdade? Existe essa possibilidade? Como é que é feito esse manejo? Então, vamos lá. Vamos começar pela questão dele ser surpreendido, ok? Ele não faz leitura de emoções, tá? Ele não, para você, cara feia, cara bonita, cara alegre, cara triste, a leitura da emoção é difícil. Pode ser que ele consiga fazer ao longo do tempo por conviver com você durante um bom tempo. Então ele vai olhar e falar: hoje ela tá triste, parece que ela tá triste, e vai te perguntar. Aconteceu algo? Você está triste? Qualquer coisa nesse sentido, ok? Mas fazer a leitura geral da emoção, ele não vai conseguir. Agora, vamos lá. O autista ser surpreendido, para ele é algo totalmente desestrutural. Ele desestrutura tanto emocionalmente como psicologicamente. Ou seja, vou te dar 2 exemplos de 2 autistas que eu tenho adultos, tá? Um tem 40 anos, é mestre em engenharia nuclear, tá? Ele é casado, né? E tudo mais. Então, eles fizeram 1 ano de casado. E aí, a esposa dele, né, falou comigo: olha, eu vou fazer uma festinha surpresa, um jantar para ele e tal, não sei o que, isso e aquilo, aquilo outro. Eu falei: olha, então, deixa eu te explicar. Eu sei que você quer fazer isso como uma surpresa por 1 ano de casado, mas não o surpreenda. Explique para ele o que você vai fazer. Porque senão, ele vai entrar em casa, ele vai olhar tudo aquilo bonitinho que você fez, ele vai para o banheiro, vai tomar banho e vai sentar como se nada tivesse acontecido. Porque para ele, aquilo ali é totalmente irrelevante. Ah, ela só fez isso, tá, tudo bem. E aí você vai se sentir frustrada, triste, aborrecida, chateada, e em vez de ser uma coisa legal, vai ser uma coisa muito chata. Bem, na verdade, ela não está colocando é bem interessante, porque uma das questões que os pais colocam: nossa, eu fiz isso pelo meu filho, e ele olha como ele fez, ele não ligou, ele não se importou, que para ele aquilo ali não faz, ele não é grato, ele é uma pessoa muito ingrata. É que para a mãe, para o pai, para a esposa, que ele tá recheado de sentimentos, para ele não faz o menor sentido. Não existe uma maldade, uma maldade, até porque eles são muito mais ingênuos, né, do que o comum. Sim. Então, assim, aí, nesse caso, ela falou para ele: olha, eu vou fazer um jantar pra gente, foi o primeiro ano de casamento e tudo mais. Eu até achei bonitinho, até que depois ela tirou foto, né, da mesa, como é que tava bonitinho, e ele trouxe uma caixinha de bombom da Cacau Show, sabe? Tipo assim, ou seja, ele entendeu que era uma surpresa que ela ia fazer de 1 ano de casado, e ele ainda trouxe uma surpresinha para ela, ou seja, ele entendeu aquilo. Porém, eu expliquei isso para ela por quê? Porque no dia do aniversário dele, ela fez um almoço e chamou os amigos, que são alguns amigos mais próximos, 2 ou 3, tá? Porque geralmente não tem muitos. Chamou a família dela e não, assim, a família dele não foi porque a mãe é esquizofrênica, então a família não foi só a irmã, tá? Então, o que aconteceu? Todo mundo estava lá, quando ele chegou do trabalho, tipo, ele olhou para a cara de todo mundo, aí todo mundo: parabéns, que não sei o que, não sei o que lá. Ele balançava a cabeça que sim, ou seja, não falava obrigada, tá? Abraçava, mesmo que o contato físico acaba agredindo. Então, tipo, ele: tá, tudo bem. E entrou pro banheiro, foi tomar banho, logo depois foi pro quarto. E aí as pessoas ficaram na sala, tipo, esperando. Aí ela chegou lá e falou: olha,
é seu aniversário, as pessoas estão aqui para isso. Ele, tá, mas eu não chamei ninguém aqui, entendeu? Eles estão aqui por causa de quê? Eu não chamei eles aqui. É meu aniversário, mas eu não quero ninguém aqui, eu não pedi para ter ninguém aqui. E aí ela ficou extremamente zangada, né, por causa dessa situação, porque achou que ele foi ingrato, achou que as pessoas estavam chamando ele de antissocial e tudo mais, né? E as pessoas também ficaram sem entender, mesmo porque muitas delas não sabiam que ele era autista, não sabiam que ele estava dentro do espectro, e as pessoas falaram, nossa, mas é antissocial, tá todo mundo aqui, a gente está até sem graça em relação a tudo isso. Mas, assim, ela tentou contornar um pouco a situação, ficou muito zangada com ele e tudo mais, né? E aí teve a hora de cantar parabéns, e para ele aquilo ali tava como não tava, todo mundo batendo palma e cantando parabéns, e para ele era indiferente, né? E as pessoas acabam achando que é antissocial, porque nem todo mundo fala que, olha, o meu marido, meu primo, meu irmão, meu tio, meu filho é autista, ele vai agir dessa forma, ok? Então, existem essas duas possibilidades. Não surpreenda autista, porque você desestrutura ele emocionalmente, ok? Outra Muito boa situação, essa sua colocação. outra situação. Tudo aquilo que você for fazer, que seja algo bom, ou que seja algo ruim, ou que você planejou fazer, converse com ele. Olha, eu planejei fazer isso. O que você acha? Acha legal? Ah, eu não gostei não, disso não, preferia isso. Então, entre num acordo. Não tente bater de frente com ele, porque simplesmente ele vai ignorar aquilo ali tudo que você está falando. Ele vai se isolar e vai deixar você falando sozinha. E isso vai te deixar frustrada, chateada e tudo mais. Bem, por um outro exemplo, vamos lá. Eu trabalho com autista há 15 anos. Eu peguei esse menino, ele tinha em torno de. Ele era um adolescente, né? Hoje ele tem 29 anos. Então, no início, né, eu comecei a ser a professora mediadora dele, até mesmo nas questões pedagógicas e tudo mais, por também eu ser pedagoga. Então, eu fui sendo a professora mediadora dele, ia para a escola com ele todos os dias. Depois a gente foi diminuindo isso, né? Eu ia um dia, não ia dois, ia outro dia, não ia dois, eu ia nos dias de provas, né? E tudo mais. Bem, ele agora quer se formar em professor de história, ok? Então, o que acontece? Ele quer se formar em professor de história. Então, você vai, hoje em dia na faculdade, já não é mais mediadora, já se chama de tutor, né? Então, você é a tutora daquela pessoa com espectro de autismo. Ok. E aí, o que você faz? Ah, você vai com ele todos os dias para a faculdade? Não. Quais são as áreas de interesse dele? Geografia, história e ciências. Vamos dar um exemplo. Então, essas áreas ele domina perfeitamente, ok? Aí a gente tem uma defasagem enorme em português, matemática e algumas outras coisas. Nessas horas eu auxilio. Mas eu vou o tempo todo para a faculdade? Não. Ele vai trazer alguma dificuldade para mim, e quando for para resolver aquela dificuldade, eu vou com ele até a universidade, falo com o professor, ou horas antes, ou até mesmo ao final da aula, explico a situação que está acontecendo, e o professor explica para ele separadamente. Né? Se ele realmente não conseguiu entender ainda, eu vou e medio essa parte do professor para ele, ok? Tá. Então, ele resolveu ser um professor de história. O professor de história, ele vai ter que fazer estágio, né? E aí começou a época do estágio dele. Bem, um autista num estágio de ensino fundamental, com crianças de 15 a 16 anos, adolescentes, numa turma de 20 e poucos alunos, você imagina como é um autista ali dentro fazendo estágio. Aquilo era surreal, né? No início foi um pouco complicado, eu tive que Acho que a gente faz conversar barulho, né, do processo de interação. mesmo porque era a questão da luz,
era a questão do que o professor estava dizendo, era a questão do que os alunos conversavam e não prestavam atenção no professor, o que aquilo para ele era um absurdo, né? Então, assim, ele jamais poderia ficar na frente, porque ele na frente, ele está de costas para o quadro, onde está passando as disciplinas, né, a matéria, e ao mesmo tempo ele está de frente para as pessoas, o que a interação social não iria permitir, ok? Então, ele iria ficar totalmente desestruturado. Então, o que foi que eu fiz? Olha, eu preciso que ele esteja lá atrás, que ele sente atrás de todos os alunos, ok? E ele tenha essa visão ampla de todos os alunos, além do professor e da matéria que está no quadro. Bem, o barulho que os adolescentes faziam, óbvio, adolescente, todo mundo quer conversar, um levanta, um senta, e aquilo ali desbaratinava ele, né? Então a gente teve que começar a encaixar as coisas. Olha só, você está numa sala onde existem adolescentes. É a sua escolha. Escolhas existem consequências. Você precisa passar por isso, ok? Então você vai precisar aprender a lidar com tudo isso. É a sua escolha? É. É o que você quer? É. Então nós vamos passar por isso juntos. Se você não estiver se sentindo confortável, você chega para mim e diz: olha, Carla, eu não me sinto confortável nessa situação. E aí a gente tenta arranjar um meio de te colocar de uma forma em que você se sinta confortável. Bem, até que isso ele começou a levar de boa, porque os alunos começavam a falar: e aí, tu vai ser professor, brincar com ele, aquelas coisas todas. E aí ele foi começando a meio que se soltar, né, com os adolescentes e tal. Foi meio, para ele foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu contornar. Bem, como é que ficou a situação dele na questão de relatórios? Os relatórios que eram feitos pelo estágio. Ou seja, ele escrevia tudo. Ele tinha um caderno, né, que a gente entregava a ele. Ele escrevia do início ao fim. O que era dito pelo professor, o que era perguntado por qualquer um, o que era passado no quadro, se era um trabalho de slide de filme. Ele escrevia o filme, descrevia o filme, né? Ou seja, se um trabalho levasse uma página, para ele levou 5, porque ele tinha que descrever tudo o que ocorreu. A menina levantou, foi ao banheiro e depois ela retornou, ela sentou. O menino levantou e perguntou isso ao professor. Então, tudo isso tinha escrito naquele caderno. E aí ele trazia para mim, né? Automaticamente eu enxugava aquele ali, fazia um resumo do que era necessário para o relatório dele, né? Eu não precisava eu dizer que a menina levantou para ir ao banheiro, ok? Então, assim, aos pouquinhos foram dando autonomia a ele, autonomia de, você hoje vai aplicar a prova, tá? Eu vou sair de sala, o professor titular, vou sair de sala e hoje é seu dia de aplicar a prova. E, assim, foi muito engraçado porque alguns alunos começaram a, tipo, colar, né? Olharam um para o outro, passaram borrachinha ou qualquer tipo de coisa, e ele olhava assim e tudo mais. Aí ele falou para mim: Carla, era um absurdo, eles estavam colando no meio da prova, na minha cara. Aí eu falei: e o que você fez? Aí eu falei, ele falou: eu não sabia o que fazer, porque não tinham me explicado isso. Mas aí eu passava do lado dele e falava: faz sua prova sozinho. Faz você a sua prova sozinho. Então, assim, era o jeito que ele tinha, era o mecanismo que ele achou, entendeu? Para poder ele se encaixar naquele meio, né? Então, assim, os relatórios dele, ele trazia tudo, eu enxugava, a gente digitava, ele via, eu lia. Olha, você concordou com isso, com isso, com isso? Ele, sim, não queria essa parte não, cara. Então, a gente tira essa parte, né? Aos poucos foram incluindo ele em feiras de ciências, feiras, né, da escola, então, onde ele auxiliava os alunos, e os alunos gostavam muito, porque como ele era muito
questão historiadora, questão de ciências, geografia. Então, os alunos vinham muito em cima dele, me explica como é que acontecia isso, como é que era o relevo disso, como é que funcionava isso. Então, ele se sentia útil nesse meio, né? Então, assim, o que eu posso dizer para você é que não só o autista pode ingressar numa faculdade, como ele deve ingressar numa faculdade. Entendeu? Ele tem esse direito. Ele tem o direito de concluir o sonho dele. Não é porque ele é um autista, não é porque ele está dentro de um espectro. É porque é o sonho dele, é a conquista dele. É ele chegar lá na frente e dizer, pronto, eu consegui. A única coisa que ele dizia para mim é, eu não vou colação de grau, porque eu não vou me expor lá em cima sentado, vão chamar meu nome, eu vou ter que ir lá na frente. Era a única coisa que ele sempre falava, né? Agora ele está no último período, e assim, a mãe conversa comigo, por favor, fala para ele, porque é muito importante para a família, para a gente ver ele na colação de grau e tudo mais. E aí ele fala, Carlos, não quero, eu não vou me expor e tudo mais, vão falar meu nome, eu vou aparecer em tela e tal, não sei o quê. Então, isso para ele está sendo difícil. Mas a gente está conversando aos poucos, de repente ele pode ser que ele ceda, né, ou não. E se ele ceder, bem, mas se ele não ceder, a gente precisa respeitar, porque ele já passou por muitas coisas, né? E ele já teve que vivenciar muita história, ele teve que superar a questão de luz, de barulhos, de movimentações, né? Aglomerações de pessoas. Né? Passando para essa outra parte sua, da questão da pandemia, muitos autistas abandonaram, porque nós fomos pegos de surpresa, surpresas para eles não é algo integrador, não é algo que fazem com que eles se sintam bem, ok? Então, o que acontece? Eles precisam muito daquela questão do concreto, né? Eu falar com você de vídeo é até algo um pouquinho complexo, né? Então, eu tenho um paciente adolescente autista que as aulas eu precisei conversar com a escola e tudo mais, tá? Porque ele ele se negava a assistir aula online, ele se negava completamente a assistir aula online. E aí eu precisei conversar com ele para poder entender e poder conversar com a escola a forma dele dizer para mim por que ele não queria assistir aula online. E aí eu ri tanto disso, por quê? Porque ele virou para mim e falou assim: eu não vou assistir aula online. E eu perguntei: por que você não vai assistir aula online? Você precisa assistir para você entender. Ele falou: eu não vou assistir aula online. Primeiro, porque a minha mãe, quando pagou presencial. Então, é presencial que eu tenho que fazer, não é online. Quando falaram presencial, então tem que ser presencial, não pode ser online. E outra, aquilo, Carla, parece sessão espírita, porque o professor do outro lado fica, você está aí? Responde. Oi, para poder dar presença. Fulano, você está aí? Oi, você está aí? Fala alguma coisa? Fala comigo. Eu não vou ficar falando com uma tela preta, porque a maioria das vezes a tela está preta. Eu não vou ficar falando com isso. Isso parece até uma sessão espírita, e isso me dá até medo. E aí depois eu comecei a rir, porque, na verdade, acaba realmente, né? Porque alguns, às vezes, a tela some, fica preta, e o professor começa a querer fazer a chamada e vai falando o nome. E ele falou: não, é uma sessão espírita, minha mãe não pagou para isso. Entendeu? Eu não quero participar disso. Então, a gente teve que conversar com a escola, né? Ele faz as provas virtuais, com ajuda, né? E com ajuda, às vezes, dos pais também, porque a gente faz essa integração, escola, família e terapia. Então, tem vezes que ele faz junto, né, conosco as provas, mas, assim, ele foi liberado de assistir aula online. As questões que você trouxe são muito relevantes, porque nós vemos assim, a importância também do papel do tutor nesse processo de interação entre o adulto, o adolescente, ao ingresso do ensino universitário, ao ingresso da faculdade, essa sua sensibilidade de compreender, né, as necessidades dos pacientes autistas, isso faz toda a diferença.
para que eles possam ocupar espaços que também são deles. Então, essas questões que você trouxe foi muito interessante, acho que vai ajudar muitos pais, muitos professores que hoje têm dificuldades em saber como inseri-los no contexto educacional, em saber quais são as estratégias que eles podem procurar. Então, é importante que as instituições busquem ajuda, busquem o trabalho do tutor para ajudar a fazer esse processo de mediação. Tanto que hoje nós também as empresas que dentro do espectro autista, como você trouxe a questão do hiperfoco, como eles têm mais as empresas se comprometem em inseri-los no mercado de trabalho, mas nisso eles contam com a ajuda de... Então, Carla, eu queria assim, agradecer. Vai ajudar bastante os nossos professores, os nossos estão aí a compartilhar isso